Olá, irmãos. Pai do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que Deus está assim conservando, guardando de todo mal. Amém. Diante do Senhor nesta noite, eu quero, em nome de Jesus, convidar os irmãos a estar participando conosco dessa oração, em prol da família, em prol da igreja, em prol das vidas, que precisam nesse momento ter uma paz de Cristo no seu coração. E a igreja é um canal de bênção para isso, irmãos? E nós temos uma responsabilidade diante do que Deus colocou nas nossas mãos para fazer a obra do Senhor, amém? Independente de quem concorda, de cético, de pessoas que têm suas ideologias. Nós estamos aqui como igreja na terra, e essa é a nossa crença, esse é o nosso princípio, que é a palavra do Senhor, amém? Então convido toda a igreja a estar em oração agora. Quero apresentar a sua vida a Deus, seu lar, quero apresentar o seu coração, amém, ao Senhor. Como ministro do Evangelho, na humildade, simplicidade do Espírito Santo, vou fazer essa oração para que Deus alcance o seu coração, as suas necessidades agora, amém? Já já estarei passando um tema que nós estamos estudando, mas vamos iniciar em oração. Pai querido, em nome de Jesus, diante da vossa presença, eu apresento o coração da igreja, apresento o coração do teus filhos, Senhor amado, Deus cuide as suas vidas, seus lares, que o Senhor venha trazer uma transformação nas suas vidas, que o Senhor venha guardar através do poder do Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, mas diante do Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha trazer, Pai querido, Deus poder, tranquilidade, paz, saúde, proteção à vossa igreja, o teu povo, Senhor amado, esses que estão agora nos assistindo. Senhor amado, por essa live, que o Senhor venha alcançar através do poder do Espírito Santo de Deus, porque assim nós sabemos que o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Pai querido, tu estás em todos os cantos, em todos os lugares, pelo globo terrestre. E eu creio que o Senhor está no coração da igreja agora, em cada lar agora, Senhor amado. Que o Senhor vá de encontro a essa tristeza, essa angústia, essa opressão, e vá arrancando, Senhor amado, essa infelicidade do coração da igreja. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazer calma, tranquilidade, saúde, Senhor amado, equilíbrio emocional à vossa igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer, Deus, poder transformações através das diversidades. Que o Senhor venha trazer cura e libertação. Que o Senhor venha trazer uma igreja, Senhor amado, que se aproxime cada dia mais do Senhor. Senhor amado, Deus poder, nós somos pecadores, assim fala a vossa palavra. Que ai daquele que disser que não tem pecado, que já está em pecado. Mas diante do Senhor nós buscamos a vossa santidade, o teu poder, Pai, sobre a nossa vida. Eu te peço a vossa unção. Sobre a nossa vida eu te peço, Pai, o teu poder, a tua graça, o teu Espírito. Pai querido, que venha sobre nós os vossos anjos com a proteção, com a espada flamejante, Senhor dos altos céus. Enviado, Deus, por Deus, teus anjos pela tua ordem, Senhor, pelo teu decreto ao favor da igreja, ao favor daqueles que buscam, Senhor amado, a estar te aceitando como Jesus, como o único suficiente e salvador da sua vida. Meu Pai, eu te peço, vá de encontro, Senhor amado, a esse globo terrestre, aqueles que entrarem nessa live, Senhor amado, ou passar por ela, que o Espírito Santo de Deus venha transformar suas vidas naquilo que eles necessitam. Senhor amado, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, Senhor amado. Cada lar, cada coração, cada vida que precisa de uma transformação. Meu Pai, que esse estudo desta noite venha alcançar pessoas que precisam de algo, Pai querido, na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, Senhor amado. Pai querido, que seja transformado, porque Jesus veio para transformar o mundo. Veio para transformar através da palavra, Senhor amado, as vidas que estão caminhando por caminhos angustiantes. Por caminhos, Senhor amado, Deus poder desprevíveis, Senhor amado, Deus poder, Deus e glória. Por caminhos de humilhação. Eu te peço, Pai, que nesta noite o Senhor venha arrancar todo o mal no coração, no lar, nas vidas, e venha voltar ao normal a nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha cessar este mal, essa enfermidade. Que o Senhor venha cessar tudo que não provém da vossa santidade no nosso coração, na nossa casa. Que haja transformação de dentro para fora. Que haja transformação no coração de cada um. E receba a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Pai querido, assim como Elias recebeu
Eliseu recebeu de Elias, e assim continuou com a sua obra, e que possamos receber do Senhor o Consolador, do Senhor Jesus, que assim é a promessa. Quando ele subiu ao céu, a ascensão, ele falou para os seus discípulos: sobre vós deixarei o Consolador, não perturbei o vosso coração. Acalme, igreja, porque Jesus está no controle. Amém? Glória a Deus. Irmão, Jesus está no controle da minha e da sua vida, está no controle da igreja, está no controle do universo, está no controle de tudo. Amém? Então hoje, para a gente não comer o tempo, né, em falas, e a gente vai estar já falando sobre o estudo que a gente sempre está lançando nos cultos da igreja. Amém? Eu tenho essa responsabilidade através de Deus para anunciar o estudo, porque o pastor ele veio para apacentar, para ensinar, né, para exortar, né, e levar os cativos na presença do Senhor. Amém? Então o pastor está para ensinar aquilo que ele aprendeu, o pouquinho que ele tem, ele passa para as pessoas aquilo que ele tem no coração através do Espírito Santo. E nesta noite eu agradeço pela sua presença aí na rede social, e vamos estar lendo aqui o que Deus colocou em meu coração. Amém? Diante disso, irmãos, eu quero continuar com o tema da semana passada, que vai dar continuidade, né, depois que começar os cultos da igreja, que assim o governo voltar, né, ao decreto liberando as igrejas de cultuar. Eu creio, estamos orando que seja agora dia 3, né? Se não for, vamos ver, né, e orar para que Deus venha fazer algo que possamos estar cultuando junto com os irmãos. E vai continuar gravações, né, no live, né, em dias esporádicos pelo pastor Jário, amém? Através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que fica em Efésios 5, 23 e 25. Nós vamos continuar. O marido é o cabeça do lar. O que todo marido precisa, o que todo homem precisa saber, né? Então vamos fazer essa leitura. Eu quero que os irmãos acompanhem. Abra vossas Bíblias em Efésios 5, 23 e 25. Marido, cabeça do lar, né? Antes de aqui abrir a palavra, antes de ler a palavra, você já pode ir abrindo. Eu quero dizer para os irmãos que orem pelas vidas, as mulheres que estão, amém, sendo maltratada, violentada pelos seus maridos, irmãos. Eu vou falar também em 1 Coríntios 13, a partir do verso 1 ao 7, né? E a semana que vem vai ter um tema muito importante que vai falar sobre isso, sobre, né, a responsabilidade do casamento, né? A responsabilidade de nós estarmos diante de assumir um compromisso no relacionamento, principalmente nos dias de hoje, que está se perdendo o amor para com o próximo, né? E isso está afetando as pessoas dentro do seu relacionamento. Então também, né, no final dessa live aqui, eu quero orar pelas esposas que estão sendo maltratadas pelos maridos, pelos casais que estão tendo a diversidade de briga dentro de casa, devido à quarentena, não estão suportando uns aos outros, né? Qual a intenção dessa convivência, né? Qual é o princípio dessa convivência? O que é que tem de especial espiritual dentro desse casamento? Né? Qual é a reciprocidade entre si, entre o casal, para que chegue ao ponto de agressão, né? Nós vamos falar sobre isso a próxima semana. Hoje eu quero falar o marido cabeça do lar, continuar o que a gente começou, né, a semana retrasada, a semana passada e hoje. Vamos dar continuidade. Vamos fazer a leitura em Efésios 5, 23 ao 25. Marido, cabeça do lar, né? A responsabilidade do marido, né? Os valores não podem ser invertidos, né, irmãos? Nós precisamos buscar cada um no seu chamado. Tem gente que se preocupa com o seu chamado na igreja, seu ministério de pastor, de missionário, de diácono, né? E às vezes, dentro do seu lar, tem o seu chamado de marido, de filho, de esposa. Cada um tem sua função de executar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso também é uma obra missionária. A maior obra missionária de uma vida de uma pessoa que é cristão é dentro da sua família, dentro do seu lar. O maior campo missionário é dentro do seu lar. Desafiador, né, irmãos? Você ser o único crente da sua casa e você lidar com questões mundanas, terrenas, que não tem
nenhum conceito com a palavra do Senhor, e você ter que passar por isso para que você consiga alcançar a sua família com sabedoria. Amém? Tanto a esposa como o esposo, como os filhos, e engloba tudo isso para uma sociedade melhor. Amém? Porque Jesus veio para que a sociedade seja melhor. Muita gente fala que Jesus veio para outras coisas, mas é para uma sociedade melhor, equilibrada. Amém? Uma prosperidade não é ter o melhor carro na porta. Prosperidade somente não é ter uma boa fazenda. Prosperidade não é somente, irmãos, é ter uma situação financeira. Claro que isso faz parte, mas a prosperidade ela começa dentro da gente, ela começa dentro do seu lar, ela começa em questões muito diferentes que as pessoas imaginam, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. Marido, cabeça do lar, né? Em Efésios 5, 23 e 25. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo a este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém? Então, a responsabilidade, né? A mulher ela tem a submissão através da palavra para com o homem, não para ser massacrada. E o homem não pode buscar essa submissão como uma arma para ir contra a sua esposa. A submissão é uma questão de hierarquia, é uma posição que Deus colocou para a mulher. E o marido, seu cabeça da mulher, né, ela significa que ela precisa, né, sempre buscar o que ele quer, o que ele vai fazer, né, de que forma vai fazer. Claro que Deus sempre fala que o marido é o radar da esposa, a esposa é o radar do marido, né? Precisa conversar, não tem coisa melhor num casamento, num relacionamento, conversar. O pastor precisa conversar com o rebanho precisa conversar com o pastor, né? A mulher precisa conversar com o esposo precisa conversar com a esposa, os filhos precisam conversar com os pais precisam conversar com os filhos, né? Os políticos precisam ouvir a comunidade, o povo, né? E aí diante disso é que vai haver um denominador comum sobre aquela questão que está acontecendo, algo que está corroendo vamos dizer assim, uma desenvoltura de prosperidade está sendo atrapalhada por um sentimento, né, que vai transformar numa raiva, enraizar um mal. Então, não é só simplesmente ter uma norma e uma regra, precisa ter, amém, uma consciência racional diante daquilo que vai fazer, né? Não é simplesmente viver por viver, casar por casar, ser pastor por ser pastor, né? Você for fazer curso de teologia para ser pastor. Não é assim, né? Muitas igrejas, primeiro, né, você tem teologia? Tem, então você vai ser ungido. É assim? Onde é que você viu isso? Né? Onde é que você viu isso? Né? Eu gostei de fulano, olhei os olhos dele, os olhos verdes, vou casar com ele. Onde é que você viu isso? Né? Que você vai casar com uma pessoa porque tem os olhos verdes. Você vai casar com uma pessoa porque ele é rico. Você vai casar com uma pessoa porque ele tem um cabelo comprido. Não, você vai ter um projeto colocado diante do Senhor para que Deus venha cumprir na sua vida aquilo que Ele tem determinado, através de ordem, decência, equilíbrio e discernimento. Amém? Nós temos que ter os pés no chão para fazer tudo na vida. Amém? Continuando aqui, senão a gente sai, né? O pastor sempre entra numa conversa e termina, né, entrando em outra. Mas é porque é complexo, não? Falar de família sempre tem várias raízes, como eu já falei. A instituição que Deus estabeleceu ainda no Jardim do Éden, ajuntando duas pessoas de maneira específica para formar uma unidade, é o que chamamos de família, né? A família é eu, minha esposa, minhas filhas, minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? Toda uma conjuntura de pessoas que faz parte daquele conjunto de pessoas que se torna uma família através, né, de uma união estável, né? E ali vai se formando, né, um conjunto de pessoas, de aglomerações de pessoas em cada lar para se tornar uma família do Senhor, né? E isso que o inimigo quer destruir. Ele quer que seu filho more sozinho, ele quer que a esposa
passa para o primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, o esposo arruma uma mulher, arruma outra mulher, porque está acontecendo isso aí no nosso meio, né, irmãos? Na próxima semana eu vou chamar isso aí a atenção. As pessoas estão tomando decisões na frente de Deus, buscando segundos relacionamentos, porque não existe mais amor, né? Porque não existe mais. Por isso que eu vou falar de Romanos 13, de 1 Coríntios 13, né? Porque não tem como gerar uma sociedade, não tem como gerar uma igreja, não tem como prosseguir uma igreja, prosseguir um relacionamento, um casamento sem amor, né? Não tem como os filhos conviver com os pais sem amor, sem o respeito, sem a reciprocidade, né? Sem os princípios básicos, né, da vida, que nossos princípios é a palavra de Deus. Então, é uma instituição formada por Deus, que nós precisamos cuidar, né? Vamos deixar de cuidar porque o marido, deixa separado do marido porque ele deixou a toalha molhada na cama, né? Agora, antes suportava tudo, agora não suporta mais, né? Eu me tornei crente, vou para a igreja porque o irmão olhou de cara feia, não vou mais ser crente porque o irmão olhou de cara feia. O pastor não me deu Pai do Senhor. Que amor é esse, irmãos? Né? Vamos cultivar esse amor para que possamos levar até o fim, como Jesus foi na cruz até o fim, né? Porque isso é amor. Diante disso, irmãos, o lar tem suma importância na vida humana, pois o berço de hábitos, caráter, crença, moral de cada ser humano, seja no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar, né? Então podemos dizer que da forma como caminha o lar, caminha o mundo. Como caminha o seu lar, né? O mundo está pegando uma situação que só, como diz o ditado popular agora gospel, só Jesus na causa, né? Então, irmãos, se o mundo estiver andando de forma, se o lar estiver andando de forma que tem seus princípios, né? Vamos dizer assim, suas tradições como família, conservar, não viver nessa depravação que está o mundo, né? Os filhos perdendo os respeitos com os pais, por isso que pai mata filho, filho mata pai, porque é um lar, né, desequilibrado, um lar sem estrutura espiritual. Todo lar precisa de uma estrutura espiritual, né? Quando eu falo estrutura espiritual, é colocando Deus em primícia, é colocando Jesus dentro do nosso coração, dentro do nosso lar. Mas se o pai não chama seus filhos para ir para a igreja, se o pai não conduz os seus filhos para dentro de casa, amém? Se ele não conduz os seus filhos, né, para um pensamento, vamos dizer assim, de buscar a divindade do Senhor, irmão, tem tudo para essas crianças, esse jovem, entrar em relacionamentos terríveis. Entrar em situações que eles vão entrar em questões com outras pessoas. Por exemplo, tem uma filha, casa com uma pessoa que não tem nada de conhecimento de Deus. Eu estou falando aqui já para os que são servos do Senhor. Vai entrar no jogo desigual, né? Sua filha vai casar com um cara que você, né, não sabe nem como é a situação espiritual dele. Ah, mas casamento não tem nada a ver não, gostou, casou. Então na próxima semana eu vou perguntar aos irmãos isso e a gente vai ver que não é bem assim. Amém? Vou ter um relato muito forte a respeito de casamento na próxima semana. Certamente essa é a tarefa mais difícil de ser cumprida pelo marido cristão, pois ser comparado com Cristo requer de nós muita responsabilidade, né? Ser cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, significa ser líder do lar como Cristo é da igreja. E Cristo sacrificou-se pela igreja, demonstrou sua justiça e amor. O que é justiça, né? Justiça, irmãos, é tudo aquilo que é verdade. Justiça é a verdade. Justiça é viver dentro da verdade dentro do seu lar. Sem mentira, sem engano de traição, né? Sem interesses individualistas. Porque um lar, enquanto existe o filho, a mãe e o pai dentro de um lar, tem que ser coletividade para os pensamentos, para as providências, né? Filho individualista tem que ser chamado a atenção.
né? Mulher individualista tem que ser chamada a atenção pelo esposo. O esposo individualista tem que ser chamado a atenção pela esposa, né? Ah, bota o lixo lá fora. Não, é a sua vez de você botar. Não vou botar, não. Não, por que você não vai botar? Porque, não, bem, dá para você botar o lixo lá fora, porque eu sei que eu coloco, mas estou um pouco cansado. Dá para você botar? Não, bem, amor, vou lá colocar o lixo lá fora para você. O marido, né, precisa acompanhar a sua esposa em termos de auxiliador também, né? E principalmente nesse mundo que nós estamos capitalista, que as pessoas trabalham, as pessoas executam as suas funções. Aqui eu estou falando do marido cabeça da casa. Quem conduz os filhos para a igreja é o esposo. Quem conduz a esposa, né, é o esposo, né? Esse negócio, irmão, da esposa querer congregar na igreja e o esposo no outro, isso não é de Deus, não. Como é que vai criar um projeto de Deus em cima de uma história dividida, né? De um ministério praticamente dividido? Porque um reino dividido não prospera. Ah, eu quero congregar na igreja do pastor Raimundo, eu quero congregar na igreja do pastor José. Você tem que congregar onde Deus mandou você congregar, onde seu coração abriu. Não é onde você quer, é onde Deus quer. E para ser isso tem que ser toda a família, né? Para ter um conceito a respeito daquela obra. E ela vai se enraizar na sua casa, né? Para ter o ensinamento genuíno ali naquele ambiente. E dentro da sua casa precisa ter regras e normas, como na igreja tem. Tem gente que não gosta de regra e norma dentro da igreja, porque incomoda, porque não fomos criados assim, né? Nós não fomos criados de forma que a gente obedece as normas, as regras. Para nós é um peso, é um karma. Mas as normas e as regras, elas servem como equilíbrio para o ser humano, para que o ser humano tenha direção do que tem que fazer, para ter uma vida tranquila, equilibrada, cronogramas feitos na vida da pessoa, dentro do lar precisa ter um cronograma, precisa arrumar a casa, precisa fazer uma coletividade de trabalhos, de oração, né? De campanhas. O marido chama a esposa para fazer uma campanha, né? Eu sempre chamo minha esposa aqui para fazer campanha, 7 dias de oração em casa. Às vezes chamo minhas filhas também para participar, né? Tem que fazer esse projeto, é o cabeça da casa, tem que fazer. Tem que chamar como cristão, como ministro, como um sacerdote do lar. O patriarca, ele tem essa responsabilidade, mas as pessoas hoje não querem ter uma responsabilidade, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, você que é pai. Começa a fazer política de transformação dentro da sua casa, né? Use a política de trazer uma organização. Não é um karma, não é um peso, não é viver uma vida zen, né? O que nós vamos fazer hoje? O que nós estamos pensando? Ah, eu comer x-salada, não sei o quê. Olha os projetos. Comer x-salada no final de semana, né, com a família, junta todo mundo e sai. Faz tempo que eu não faço isso, né? E principalmente agora com o coronavírus, né? Não estou podendo ir para a igreja, né? Quando eu estou pregando, não serve para mim também. Eu preciso também mais fazer isso com a minha família, né? Principalmente nós que estamos na igreja todo dia, toda semana, né? Que nós estamos lidando com problema de pessoas, né? Com muitas atividades, a diversidade das pessoas. Nós precisamos pegar nossa família e sair. Eu cobro isso de mim. Eu preciso trazer para mim e isso também para minha família, porque isso se chama saúde, né? Para o corpo da pessoa, para a mente, sair, esparecer, mas com o objetivo daquilo ali ser um projeto em conjunto com a família. E isso é por cabeça da casa. Isso é para mim fazer. É para você que é pai fazer, né? Levar a ter o prazer de ter aquela família, de ter o lazer com aquela família, né? Certamente essa é a tarefa mais difícil de ser cumprida pelo marido cristão, né? O marido cristão, ele tem uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Então, irmão, nós estamos precisando desafogar as atenções, né? O esposo precisa conversar com a esposa, né? O que é que vamos fazer esse ano? O que é que vamos fazer esse mês? O que é que vamos fazer essa semana?
O que é que vão fazer esse dia? Qual é o planejamento de vocês, do filho, da esposa? Não é só casa, trabalho, colégio, igreja, não. Nós temos que ter uma atividade particular para cada família. É um lazer, amém? Levar a família a sair mais da televisão. Amém, irmãos? O marido precisa levar a sua esposa a sair mais da televisão, né? Ela ter essa consciência. Os filhos, irmão, ler livros. Livro direcionado pela palavra do Senhor, livros devocionais, né? Estudo bíblico, né? O pastor dá o estudo bíblico na igreja, fecha a Bíblia, só vai abrir quando for no culto ou então no outro estudo bíblico. Nós temos que ter o hábito de ler, sair da frente da televisão. As pessoas estão ficando doidas agora por causa desse coronavírus. Notícia atrás de notícia. Se for um livro, irmãos, vai deixar você de cabeça relaxada, de mente relaxada. Você vai ter conhecimento das coisas. A televisão ela empobrece, ela prende as pessoas, empobrece o intelectual, prende as pessoas em coisas que vai levando a pessoa a assistir mais coisas, e as pessoas terminam ficando cansadas de não ter feito nada. Não é melhor ler um livro? Não é melhor você aprender? Porque o que você aprende ninguém tira de você. Informações, nós estamos cheios de informações. Você que é pai, que participa de uma igreja, leve os seus filhos, faça um projeto pelo menos uma vez por semana. Hoje nós vamos ler a palavra, hoje nós vamos ler, hoje vamos estudar aqui 10 minutos. Vai começando com 10, depois com 15, depois vai orando também, porque o diabo bota fria no coração do menino, da mulher, e fica aquela frieza, coração do esposo também. O diabo é sujo, irmãos. Pegou na palavra do Deus para ler, você pode ver, se pega uma mulher, pega uma revista, um homem pega uma revista para ler, chega os olhos e fica regalado, lendo aquela revista. Agora, quando pega uma palavra de Deus para ler, pelo amor de Deus, 3 minutos já está cochilando, né? Tem que orar antes para trazer o Espírito Santo, trazer o discernimento para a sua vida, para que você tenha o discernimento da palavra, para que seja repreendido o mal dentro do seu lar. Qual foi a promessa que Deus fez agora com esse vírus? Há um ano atrás, há poucos dias atrás, que viria um mal sobre o mundo, a pandemia, de forma terrível, mas Jesus ia marcar com seu sangue cada umbral nas portas do seu povo. E está sendo feito isso, né? Por quê? Porque Deus tem um compromisso com a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele não deixa de ter seu compromisso, por mais que a gente seja errôneos. Por mais que os esposos, as esposas, os filhos sejam errôneos. Como servo de Deus, Ele está sempre cuidando da sua igreja, né? Nós vamos arcar com as nossas consequências. Aliás, desculpa, com os nossos erros. As consequências vêm. Mas Jesus está lá sempre firme, guardando o seu povo, guardando a sua igreja. Amém? Continuando aqui. Então, irmãos, você que é servo do Senhor, leve os seus filhos a fazer projeto diferente de leitura na sua casa, da palavra do Senhor, livros devocionais, revistas, né, que traz estudo bíblico, né, porque a sua casa é a raiz da igreja. Amém? A nossa casa é a raiz da igreja. Eu quero continuar aqui a leitura. Precisamos exercer um tipo de liderança que tenha como base o amor e a justiça de Deus, ainda que seja necessário algum sacrifício. O que acontece hoje, as pessoas não querem sacrificar mais nada, né? Não quer ter responsabilidade dentro de casa, não quer ter responsabilidade na sociedade, não quer ter responsabilidade na igreja, não quer ter responsabilidade mais as pessoas. As pessoas estão acostumadas a viver na conveniência, né? A viver tudo na mão, tudo fácil, né? E hoje o acomodismo é muito grande na vida das pessoas. E isso é uma doença na sociedade. Não é uma pessoa, quando você vê uma pessoa ativa com 80 anos de idade, com 70 anos fazendo exercício, né, acordando cedo, dormindo cedo, tem uma alimentação balanceada, o horário certo para comer, né, trabalha direitinho, vai para a igreja louvar, você parece uma pessoa que saiu do museu, né? Porque hoje em dia as pessoas estão se arrastando, estão cansadas de tudo, né? Pessoas doentes, nós temos que orar para que a igreja se avive, se levante em vigor e força.
A pessoa para botar um prego na parede é um sacrifício, irmão. Pelo amor de Deus. Levantar esses homens, Senhor, para que Deus traga autoridade sobre eles e venha ser o cabeça da casa e levante esses filhos em unção, poder e glória. Amém, igreja? Então, irmãos, não é fácil, mas não é impossível. Nunca foi de fácil para ninguém, né, ter uma instituição na sua vida como uma família. Nunca foi fácil para Jesus ter uma instituição, a igreja, né? Porque igreja dá trabalho, irmão. Para Jesus, então, se Jesus não fosse Deus, misericórdia. Amém? Mas uma família também dá trabalho. Mas só que, irmãos, não existe algo mais especial de que a família, de que um lar, e depois vem a igreja. Porque primeiro Jesus criou a família, depois vem a igreja, né? E aí vem a salvação, vem Jesus, vem todo um contexto para que isso se estabelecesse como uma rocha inabalável, né? Que é a estrutura familiar que o diabo quer destruir, né? Então, irmãos, nós maridos temos o dever de desenvolver esse tipo de amor que Cristo tem por sua igreja, o amor ágape, incondicional, ativo, que se autossacrifica quando necessário, né? E nós precisamos às vezes ir para a igreja cansado, não por imposição do pastor, tem que trabalhar às vezes até doente, não por imposição do patrão, temos que levantar cedo, né? Não por imposição de alguém, mas pela necessidade, né? Temos que buscar trazer reuniões, né, entre o convívio, né, daquilo que nós estamos fazendo parte, para que tomar decisões. Temos que tomar decisões difíceis na vida, né? Mas é um sacrifício, né, que vem através de um amor ágape. É um sacrifício que vem através de um mandamento de Deus, que é cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Hoje em dia eu vejo uma mãe jogando responsabilidade para o filho. Eu vejo um pai jogando responsabilidade para o filho. Eu vejo o pai jogando responsabilidade para o professor. Eu vejo o pai jogando responsabilidade para o pastor. Eu vejo o pai jogando responsabilidade para a avó. A responsabilidade é do pai, não é da avó, não é do pastor, não é do professor, não é do vizinho, não é do tio, é do pai. Então o pai tem que assumir a sua posição para que tudo vá bem. Porque um pai desestruturado se torna um lar desestruturado. Um lar desestruturado é uma sociedade desestruturada. E quando esse povo vai para a igreja, né, e eles precisam de um ensinamento, de uma correção, de uma exortação daquele ministro que está ali naquela igreja, que é o pastor. E às vezes muita gente não fica dentro das igrejas porque não quer uma transformação, não quer uma libertação dentro da própria igreja que Jesus rege, porque ele é uma cabeça da igreja. Mas qual é a consequência? Lar do lar. Um lar desequilibrado, um lar sem respeito, valores invertidos, ninguém toma sua posição no que Deus colocou, porque você vê a prejuízo do mundo, irmãos. O que é que eu falei antes? Então podemos dizer que de forma como caminho lá, caminhe o mundo. Se o mundo for dessa forma, se os lares for da forma que está acontecendo hoje, como é que será o mundo daqui a 5 anos, 10 anos? Como é que era os lares 10 anos atrás? Começou a desintegrar, né? Olha como é que está hoje. Uma sociedade doente, uma sociedade individualista, uma sociedade que busca seu bel prazer a todo tempo e a toda hora. Deus parou o mundo para que a gente reflita que nós não somos porcos, que baixa a cabeça atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de isso e aquilo, para que seu nome seja exaltado, o nome da pessoa, não o nome de Deus. Parece que não existe céu para as pessoas, parece que não existe nada além daqui da sua própria vida, virou uma redoma na sua vida e é só busca. Tem uma rã no Congo que ela come formiga até explodir.
O mundo está assim, buscando para si, irmãos. Busca, não presta no seu próximo, né? Não ama o seu próximo como a ti mesmo, não ama a Deus acima de todas as coisas, né? E isso vai influenciando dentro do lar. E os pais, estão nem aí. Eu fui na igreja domingo, acho que domingo que vem eu vou. Se der eu vou. Não sei se os meninos vão, se eles quiserem eles vão. Misericórdia. Né, irmão? Autoridade não é chegar a bater nos filhos. Autoridade não é massacrar a esposa como pai. O que está acontecendo nessa quarentena? Os maridos metendo a porrada nas mulheres. Dentro de casa. Ele casou com ela, viveu com ela, vive com ela, tem uma família. E qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Eu faço a pergunta para os caras que batem nas mulheres. Dentro de casa, com covardia. Se fosse a filha dele apanhando lá por marido, ele acharia bom? Né? Se fosse a filha dele apanhando de um camarada, e ele soubesse, tua filha está apanhando aqui de um cara, né? Ele acharia bom? Claro que não. Então por que ele bate na filha dos outros? Né? Então nós precisamos orar, irmão, para que o mundo hoje tenha consciência que o lar precisa ser a raiz da igreja. Né? Agora tem um mundo hoje que é uma liberdade sem freios, né? Aí usa o contexto constitucional do Brasil, que nós temos o direito de ir e vir, né? Temos nossos direitos primordiais. Não estou falando disso. Direito de ir e vir, de ter um emprego, ter um trabalho, ter uma profissão, fazer a faculdade. Claro, tem que ter mesmo. Mas nos bastidores tem. Precisa ter, em primeiro lugar, Deus, né, no coração, respeito e amor pela família, respeito e amor pelo próximo, e viver com uma pessoa, um ser humano normal, não uma pessoa depravada, uma pessoa que tem interesse próprio, né, interesse próprio que eu falo assim, individualista, só pensa em si, uma sociedade egoísta. Nós não podemos deixar nossos filhos, né, quando aparecer algum resquício na sua casa, você como pai, que seu filho tem um temperamento terrível, você tem que orar e pedir a Deus para mudar ele. Né? Porque um dia ele vai casar ou ela vai casar com alguém e esse menino vai dar trabalho para outra pessoa. Uma família está criando um rapaz lá, uma bênção, levando para a igreja, aí tem uma moça sendo criada por outra família aqui, toda bagunçada, toda estruturada, junto com esse rapaz, coitado, vai atrapalhar a vida dele. Né? Porque ele foi criado de uma forma, a mim foi criado de outra forma, ambos são evangélicos, ambos são servos de Deus, ambos são protestantes, ou que seja outra religião, não sei. E aí o que acontece, irmãos? Vai se tornar dentro de uma divindade algo desigual. Por quê? Porque uma família tratou aquilo de forma, vamos dizer assim, normal, o errado se tornou normal, e essa família viu que o errado não era legal e botou o filho na posição. Perfeição não existe em ninguém. Não existe ninguém perfeito na terra. Não existe pastor. Porque o pastor tem 1000 igrejas. O problema é que ele tem 1000 igrejas, mas ele não é perfeito. Porque o irmão prega que é uma beleza, mas ele não é perfeito. Né? Porque fulano fala da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele não é perfeito. Não é. A única pessoa ser que é perfeito, que passou pela terra e está na terra pelo seu nome, é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos criou, que nos fez. É Jesus. Não existe perfeição no casamento, não existe perfeição no ser humano, não existe perfeição no marido, na esposa, nem no filho. Mas existem normas, regras, obediência, existe a palavra do Senhor que é a base de tudo na terra. Quando a humanidade, se um dia tiver tempo ainda de descobrir que a palavra de Deus é a base de tudo na vida, que a Bíblia lhe ensina a construir um lar, construir uma casa, construir um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, que seja econômico, que seja social, qualquer um. A Bíblia nos ensina, irmãos. É só ler. Agora, ficar de frente à televisão, ficar caçando meios para poder a vida ser melhor, né? Para poder ter uma vida de alegria falsa,
né? Lazeres que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua família. Leva a sua família para lugares, para o aniversário de um primo. O primo bebe cachaça até de madrugada, tu leva a tua família para lá, para ficar lá só por causa do churrasco. Pega, compra 2 quilos de carne e faz em casa, né? Sai no meio da roda dos caras, porque é meu primo, é meu tio. Uai, ora por ele. Vai lá, se for presente para dar, dá o presente, como o bolo, vem embora para casa logo. Mas aquele lugar não é para você. Você tem que cuidar dele através de oração, lá da sua casa, lá da sua igreja. Cuidar do seu tio, do seu primo que está na cachaça, está nas drogas, do seu irmão, né? Tudo isso é responsabilidade do marido. Aí você, sendo responsável, o esposo, você vai levar a esposa, vai levar os filhos, vai levar a sua família aos pouquinhos na direção do Espírito Santo para ter esse entendimento. Amém, irmãos? Continuando aqui, Deus deu ao homem uma posição primordial do lar. Essa posição de ter sido formado primeiro traz consigo responsabilidades intransferíveis, das quais ele tem que prestar conta diante de Deus. E se não levá-las a sério, pode ter um efeito intenso sobre a sua comunhão com Deus. A falta de responsabilidade minha para com a minha família, para o que Deus colocou nas minhas mãos, eu vou ter problema com Jeová. E agora você fica imaginando uma pessoa que casa, com 10 anos separa porque não gosta mais. Pastor, eu vou viver com uma pessoa que eu não gosto mais? Quer dizer que Deus só é possível para dar carro. Deus é só possível para dar um emprego. Deus é só possível. Deus faz o impossível, irmão, na minha vida para me dar um emprego. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível para abrir uma porta para mim. Mas por que Ele não é Deus do impossível para restituir um casamento? Um sentimento? Porque eu tenho certeza, irmãos, diante do altar, o que é que a gente fala? O que é que Deus fala? A gente faz uma aliança diante de Deus, diante dos homens, né? Diante do Senhor. Aquela aliança não pode ser quebrada por mim nem por minha esposa, mas não. Tem que prosseguir e até o fim, como Jesus foi. Está lá em Colossenses 3, se eu não me engano, Colossenses 3, 19. Jesus foi até o fim. A igreja precisa ir até o fim. O casamento precisa ir até o fim, né? Então, irmão, Deus deu ao homem uma posição primordial no lar, porque é através do lar que vai se tornar uma sociedade saudável, uma sociedade equilibrada, uma sociedade politicamente correta, né? Claro que entre aspas politicamente correto, né? Então, irmãos, a perfeição não vai existir na humanidade, mas vai existir o discernimento, o equilíbrio, a racionalidade diante das questões da nossa vida, para que os fatos não sejam os fatos que estão acontecendo hoje. Os fatos de uma sociedade, de filhos, de esposa, você vê o grau, o nível, a estatística de violência que está acontecendo nos lares? Por que isso? Né? Por uma englobação de muitas coisas. Né? Julgo desigual, espiritualidade zero. Quando eu falo espiritualidade zero, irmãos, não é buscar qualquer coisa, não. É buscar Deus, o Jesus, o Espírito Santo para a sua vida. Amém? Você que não é crente, que está assistindo esse live, vou passar por ele, eu digo para você, se você colocar Jesus como prioridade na sua vida, você começa a construir o seu lar, a sua casa, seus sonhos, seus projetos. Mas sabendo que você tem que botar o joelho no chão, orar, pedir proteção a Deus, para que você consiga, né, fazer acontecer as coisas através do poder de Deus, para que Deus possa repreender o mal. Porque as pessoas não podem conduzir, cegas conduzir outro cego. Como é que eu consigo conduzir o meu relacionamento? Como é que eu consigo conduzir uma vida na terra cego espiritualmente? Como é que eu consigo conduzir minha família se eu sou cego? Se eu sou zen? Tudo pode, tudo está liberal. Aí o filho chega com a namorada, entra para o quarto, fica lá a noite todinha os dois. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso no mundo? Sabe onde é que está escrito isso? Na Rede Globo.
Está escrito isso na televisão, que em vez da gente botar nossos filhos para ler, para estudar, estão vendo porcaria. Aí acha que é normal. Aí o pastor chama a atenção, essa igreja é chata, esse pastor, só quer ser o santinho. Né? É isso que a gente começa a ouvir nessa sociedade doente. Mas o diabo quer levar para a sociedade, sutilmente, que tudo é normal. Que nós estamos numa liberdade constitucional, que nós precisamos usufruir do nosso bel prazer. Mas usufruir das suas posses, do seu trabalho, do seu suor, do seu lazer é obrigação, porque o ser humano precisa disso, mas de forma correta, de forma equilibrada, de forma racional, de forma coerente. Né, irmãos? Então, irmãos, isso tudo começa pelo homem, que ele é o cabeça da casa, ele é o cabeça da esposa. E a esposa precisa ouvir o homem. Ah, porque ele, pastor, o cara bebe o dia todinho, chega em casa bêbado, vou ouvir um cara desse, mas ele é o seu marido, foi Deus que botou na sua vida. Ou você pediu sem Deus consentir? Vou falar semana que vem sobre isso. Amém? Então, irmãos, diante disso, se deixar de conversar com o esposo, se os filhos deixar de ter o pai como pai, não é um lar mais. Né? Não é um lar mais. É qualquer outra coisa, menos um lar. É um lar em termos de residência, em termos de 4 paredes, em termos de ter uma cama, um sofá, uma pia, um fogão para cozinhar e cada um botar seu prato e comer. As pessoas hoje não sentam mais no domingo, irmãos, bota aquele, né, faz aquele prato principal, né, aquele prato principal lá da sua terra. Seu esposo fala, bem, vai na feira lá, compra um negocinho pra gente fazer uma coisa diferente, deixa eu fazer um negócio diferente pra família, chama os meninos, né? Bota todo mundo na mesa, domingo meu dia, né? Desliga o zap, desliga o celular, desliga a televisão, fica ali conversando olho a olho. Amém, irmãos? Fica conversando olho a olho, com os filhos, com o esposo, né? E sentindo o tempero. Por que que hoje a gente fala assim, eu lembro do feijão da minha avó com um toicinho de porco dentro. Eu lembro quando minha avó fazia um assado, um bolo da minha avó. Sabe por quê? Porque não existia celular, não existia televisão, não existia nada disso para que a gente pudesse compartilhar com a nossa avó, a gente tenha essa lembrança. Eu tenho desde a infância. Quem é que não pegou aquela panela, acabou de preparar o bolo, botou lá no forno e você rapar com o dedo e botar na boca e ficar comendo aquele restinho lá daquela massa? Eu fiz várias vezes isso, nunca esqueço. Porque eu vivi aquele momento especial. Para mim é especial. O que é que nosso filho vai dizer daqui a 10 anos? Né? Enquanto eu estava sentado na beira do sofá, conversando com meu amigo em São Paulo pelo WhatsApp, que nem conhece, não sabe nem quem é pelo Face, a minha mãe estava emburrada assistindo televisão com o rádio do meu pai. A sociedade doente de hoje. Modernidade, entre aspas, né? Então, irmão, a modernidade é boa, mas tem que saber usar. Nós temos que fazer o seguinte, faça um projeto na sua casa, dou um conselho, você que é esposo, que isso aqui é marido ou cabeça do lar, esse é o tema. Chama seu esposo, bem, vou fazer um peixe, você não sabe fazer, mas eu vou fazer, ou você sabe fazer o quê? Não, eu quero fazer uma carne assada, o que for, bota na mesa, chama os meninos, puxa as cadeiras, né? Bota lá, faz uma salada, faz um negócio, dia de domingo, faz aquilo ali para você ver. Para você ver a diferença, como as coisas ficam diferentes. Sabe por quê, irmão? Porque isso é divino. Isso é algo que o Espírito Santo se alegra. Começa a ter a compartilhar. Você começa a compartilhar, a sentir. Seu filho não vai... A depressão acaba. Né? A mãe trabalhando, o pai trabalhando, o filho estudando. Né? Ninguém se vê durante segunda a sexta, todo mundo correndo de faculdade. É isso mesmo. Acontece isso, mas às vezes o filho está dentro de casa, lá no quarto, você não sabe o que está passando na cabeça dele, com o que ele está falando. No domingo, sentado na mesa, às vezes você descobre coisas que nunca pode mais descobrir durante a semana. Conversinhas, ele solta aqui, solta aqui lá, solta uma conversinha ali, você vai pegando, e você vai conversando, vai resolvendo aquele problema que começou a se enraizar ali dentro da sua casa. Você vai repreendendo o mal, procura um pastor, procura uma liderança espiritual do Senhor, para eu te orientar.
né? Para que você busque um caminho, mas não busca a igreja só quando está com problema, não. Não busca a igreja só quando está com alguém morrendo no hospital, não. Não busca a igreja só quando está passando luta financeira, não. No monte, dia 10, irmãos, é entupido de gente. Sabe por quê? Porque quer pagar a conta, né? Clamando ao céu. Está errado? Está não. Lá é o lugar certo para a gente pedir todas as coisas a Deus. Mas a gente só vai na hora que está interessado em alguma coisa. O interesse, vou falar disso semana que vem, o interesse por trás tem um fracasso, né? Então, irmão, nós precisamos buscar o Senhor por amor. Na abundância, na escassez, na angústia, na felicidade, né? Em todos os momentos nós temos que estar com Deus. Porque Deus está sempre lá. Nós estamos aqui, né? E às vezes nós nos tornamos filho pródigo. Queremos todas as coisas, bênçãos, pegamos o rumo da nossa vida, usufruímos dessas bênçãos, se perdemos no meio do caminho, voltamos para buscar Jesus e dizer assim: Senhor, agora me ajude, porque eu estou comendo o que os porcos comem. Porque às vezes os porcos não é a simbologia de comida, mas o que o mundo oferece, que acaba com a alma, acaba com o espírito, acaba com o seu lar. Você que é marido do seu lar, que você é o cabeça do lar, que é o cabeça da sua esposa, homem, tome posição de homem de Deus, tome posição de homem de uma sociedade, tome posição diante disso. E a esposa deixa ele ser o cabeça. Deixa. Ah, porque ele é bebo, joga bola. Problema, você casou com ele e vai ficar pro resto da vida. Ele é o cabeça. Ora a Deus para ele melhorar. Ele tem quantos por cento de bondade? 5. Então pegue 5% e transforme isso, né? Porque quando está namorando, quando está noivando, tudo que o Jonathan faz é lindo, né? Mas quando casa, qualquer coisinha é um monstro. Então agora tem que ajudar o Jonathan. Tem que ajudar o amigo aí que casou, que era uma benção antes, agora não é, né? Não é passar para o segundo casamento, não, para o terceiro casamento, não. Jesus não casou com a igreja 3, 4 vezes. Ele só tem uma noiva. E ele não muda. Ele vai até o fim, né? Continuando, irmão, porque o horário também já está acabando. Quero deixar só mais um tópico aqui, porque o estudo de sexta-feira ele sempre continua no mesmo tema durante uma sexta-feira, 2, 3 sexta-feira. Aí depois pula para outro tema. O próximo tema vai ser falar sobre a mulher, né? Mas nós estamos falando aqui sobre o marido, a responsabilidade dele para que a sociedade vá bem, né? Pelo menos em partes, né? Porque 100% nunca vai ser uma sociedade. Né? Não tem essa possibilidade diante do ser humano. O ser humano é muito falho, né? Mas nós temos o manual, nós temos a palavra do Senhor para nos orientar. Deus deu ao homem uma posição primordial no lar. Essa posição de ter sido formado primeiro traz consigo responsabilidades intransferíveis, das quais ele tem que prestar conta diante de Deus, e se não levá-las a sério, pode ter efeitos intensos sobre a sua comunhão com Deus. Em 1 Pedro 3,7 lemos: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma promessa, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Está vendo? Em 1 Pedro 3,7. Muitos lares são destruídos, irmãos, porque o patriarca, o responsável, não está nem aí para Deus, não está nem aí para a igreja, não está nem aí para pastor, não está nem aí para a orientação de pastor. Não estou dizendo para ele ficar dando satisfação para pastor, não. Quando eu falo pastor, porque o pastor, quando você vai na igreja, que é de Deus, né? Porque tem instituição que diz que é igreja, mas não é igreja não, é lugar de arrecadação, né? Usa o nome de Jesus para arrecadar. Mas não fala de salvação, não fala de restituição, né? Só abre conceitos ao seu próprio bel prazer. Versículos bíblicos para o seu próprio prazer. Dessa instituição. Instituições que está um monte aí.
Vá numa igreja que fale de Jesus, que fale de salvação, que fale de restituição de família, que fale que seus filhos vão para um estudo bíblico. Vá para uma igreja que o pastor exorta, que o pastor bota o rebanho no caminho. Porque, irmão, isso tudo vai em direção ao inferno. Vai em direção ao inferno. Se a gente não tiver esse discernimento. Amém? Busca uma igreja, né? Não é obrigado você a entrar lá porque tem uma placa de igreja e o Espírito Santo vai falar com você. Mas não entre para julgar, não entre para apontar, não entre para isso, para aquilo, não. O Espírito Santo, meu filho, você vai congregar aqui. Você vai trazer sua família para cá. Aqui vai ser seu lugar para você crescer seu ministério, seus filhos louvar a Deus, para você estudar a palavra, obedecer a sua liderança. É aqui, né? Errinho ali, falha aqui. Onde vestir gente na terra, a igreja é a mais santa da terra. Vai ter problema, vai ter adversidade, vai ter, porque tem gente lá. Onde tem gente, tem adversidade. Né? Você está na sua igreja, está tendo problema, converse com o seu pastor. Né? Porque se ele estiver em pecado, tem que orar por ele para ele sair do pecado, e se Deus tocar em seu coração, você sai da igreja e vai procurar uma igreja de Cristo, verdadeiramente. Né? Então, irmãos, a responsabilidade começa no lar. E aí vamos para a igreja para que isso seja colocado na mesa de Deus e ele começa a planejar os seus projetos em cima de você, em cima da sua vida, em cima dos seus filhos. A proteção, irmão, você já imaginou a proteção de Deus sobre a nossa vida? Você imaginou Deus enviar anjos para trabalhar ao seu favor? Você já imaginou você botar o joelho no chão por uma causa que o pastor não pode resolver, que ninguém pode resolver na sua família, nem a mãe, nem o pai, nem advogado, nem o melhor amigo, né? Ninguém. Só Jesus pode entrar nessa causa na sua vida. E você ter legalidade de chegar e falar com ele e não tiver nesse termos, porque sois justamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então nós precisamos buscar o Senhor, irmãos, de forma que nós temos legalidade diante das suas promessas. Nós não estamos aqui pregando, eu não estou aqui pregando a apologia que as pessoas que estão com erros, que estão no pecado, não precisa buscar Deus, que Deus não vai resolver nada não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as nossas atitudes, as nossas ações impedem a resposta de Deus. Impede o agir de Deus. É por isso que nós estamos aqui falando isso. Que o marido, cabeça, a família precisa estar em harmonia, em comunhão, em amor. Amém? Não dá para prosseguir por causa do horário, irmãos. Eu vou marcar aqui para a gente continuar com a próxima semana, mas eu quero deixar algo no coração dos irmãos em 1 Coríntios 13, verso 1 ao 7. Amém? Porque se não houver isso aqui, né, não adianta nada. Os projetos têm que ser feitos na nossa vida com consciência que pode dar certo, pode dar errado. Quando nós oramos a Deus para as coisas acontecerem na nossa vida, acontecem duas coisas. Ou acontece ou não acontece. De forma alguma, nenhum tempo. Por quê? Porque é a vontade de Deus. E também tem outro fato. Se a gente pecar, errar, que nem nós acabamos de ler, não vai acontecer nada, porque Deus, diante dessa questão, ele não vai resolver porque tem um erro. Foi assim com o povo de Israel. Ele virava para os profetas e falava, vai lá e fala para o povo que tem pecador no meio. Se for para a guerra, vai perder. Às vezes você está perdendo a sua guerra porque tem erro dentro da sua casa. Não é culpa do pastor, não é culpa de fulano, do vizinho, de ninguém. É culpa da pessoa que está ali praticando o mal. Que tem algo errado, que Deus quer que conserte. Atitudes que não provêm de Deus, né? Conceitos que não provêm de Deus, né? Então, tem algo especial para a gente conseguir resolver tudo isso de forma sublime, de forma alegre, feliz. Amém? 1 Coríntios 3, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e confessasse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Como Jesus suportou. Então, se você tem um relacionamento com a sua esposa e ela tem erros, tem que sentar e conversar. Porque quando a gente vai para a igreja, a gente bota o joelho no chão, conversa com Jesus. Jesus, eu preciso de uma transformação na minha vida. Ele diz, pois é, filho, ou filho, conserte. Vamos consertar. Jesus conversa com o maior carinho com a gente. O Espírito Santo está lá, está aqui, está na sua casa para conversar com você. Não faça o vídeo de mercador com aquilo que Deus quer que você mude. O esposo, a esposa, o filho, o lar, irmãos. Precisa de mudar aqueles efeitos colaterais do pecado, do mal, aparecem. E quando começa a aparecer, tem que cortar logo. Né? Então, irmãos, marido é o cabeça do lar. Esse é o tema, vai continuar a próxima semana. Só que a próxima semana eu quero falar uma coisinha, algo sobre o casamento, sobre a vida conjugal. Amém? Que muita gente está vivendo uma vida de engano, achando que Deus está... Porque a gente tem a mania de dizer, eu estou feliz com Jesus. Mas Jesus está feliz com a gente? Nós temos que saber se nosso Pai está feliz com nossas atitudes. Não é? Então nós precisamos raciocinar, nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma retrospectiva, amém, do que a gente fez, do que a gente está fazendo, quais são os resultados, principalmente como patriarca do lar, né? O cabeça, né? Porque Jesus é o cabeça da igreja e ele rege ela de forma sublime, mas a igreja é errônea, né? O marido é o cabeça da mulher. Jesus não tem defeito sendo cabeça da igreja, mas o marido tem, né? E a esposa também tem, e os filhos também têm. Aí é que precisa de Jesus mesmo, para consertar tudo isso, para arrumar tudo isso todo dia, né, irmãos? Então, irmãos, essa é a palavra de hoje, que o marido é o cabeça do lar, vai continuar. Eu peço a Deus que Deus abençoe a sua vida. Vou fazer mais uma oração para encerramento agora, devido ao horário. E agradeço a presença de todos que estão participando. Vamos ter mais prosseguimento nesses lives, amém? Devido a essa quarentena. Tem muitas coisas que a gente fala, irmãos, que às vezes tem pessoas que não dá tempo de compreender o que eu estou falando. Teria que estar na igreja para esclarecer melhor, né? Nós temos um culto dinâmico na sexta-feira lá na igreja. E às vezes as pessoas perguntam uma coisa, perguntam outra, e a gente deixa essas perguntas abertas, né? E como aqui no live não dá para a gente ficar respondendo, né? A gente passa da melhor forma possível as coisas que a gente recebe do Espírito, as coisas especiais que recebemos do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que no coração das pessoas compreendem o que Deus quer falar, o que eu estou tentando passar, né? Se a gente for afrontar o erro de um, o erro de outros, se a gente for atrás do erro das pessoas, a gente não consegue nem viver com elas e nem aceitar elas de forma nenhuma, né? A gente buscar a perfeição das pessoas, nós estamos falando de nós mesmos, que nós não somos perfeitos, né? Quando a gente aponta, nós temos 3 dedos virados para nós, né? E quando a gente quer buscar algo que a gente imagina das pessoas, as pessoas não são imaginárias, elas são o que elas são, elas são o que elas são. Quem vai mudar ela é Deus, é o Espírito Santo. Quem vai mudar a esposa é o Espírito Santo. Quem vai mudar o marido é o Espírito Santo. Quem vai mudar o filho é o Espírito Santo. Mas para isso precisa uma busca. Quem vai mudar a igreja é o Espírito Santo, né? Cada um está no seu nível espiritual. Cada um está... Tudo tem que ter um respeito, né? Eu não posso
ter a ideologia de chegar na rua, você tem que ser servo de Deus, você tem que aceitar Jesus. Ninguém tem que fazer nada. Eu vou trazer uma palavra para aquela pessoa, no que ela está vivendo, no que ela precisa. O Espírito Santo vai trabalhar no coração dela e ela vai ser tocada pelo próprio Deus para buscar o próprio Jesus, através de um atalaia que sou eu e é você. Então é a mesma coisa que o marido e a esposa tem que fazer. Não, o pastor Jário lá no live falou que você tem que tomar posição na sua vida, porque desse jeito não dá, e não sei o que. Não, você vai orar agora. Né? Tem um defeito na sua casa, tem um defeito no seu marido, tem um defeito na sua esposa, é orar a Deus. Ninguém muda por imposição, ninguém muda porque eu quero, ninguém muda porque eu mandei. Aí é que não muda mesmo. Né? As pessoas mudam através do poder de Deus. Quando você ora, faz projeto de oração, busca ser diferente, busca ser melhor. Amém, irmãos? Então eu agradeço a Deus pela sua presença. Quero fazer uma oração final. Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por cada lar que agora está participando desse live. Cada casal, cada família, que o Senhor vá de encontro às suas necessidades. Senhor, que diminua nós e cresça a vossa glória. Meu Deus, me ensina cada vez mais a transmitir a verdade para as pessoas. A transmitir o que o Senhor quer, que as pessoas sejam transformadas nas suas vidas através desse live. Senhor amado, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor venha proteger essa nação, venha proteger esse país, a nossa família, nossas igrejas, nossos irmãos, aqueles que não são cristãos também, Senhor. Que o Senhor vá de encontro a essas vidas, que outrora nós também estávamos no mundo. Pai querido, e assim eu te agradeço pelo teu poder que eu sinto agora aqui neste lugar, que está alcançando vários corações. Que esta semana seja uma semana, Deus, poder, um final de semana abençoado, seja um final de semana de alegria. Pai querido, que seja cessado esse mal sobre a terra. Pai querido, Deus poder, eu sei que está tudo no seu controle. Meu Pai, mas eu te peço que o Senhor venha transformar os lares, os nossos filhos, a nossa casa, os casamentos, Senhor amado. Que o Senhor venha trazer paz sobre os lares que estão nessas quarentenas, que haja verdadeiramente, que está em Coríntios, Pai querido, 13, verso, Deus e poder, 1 ao 7. Amar o teu próximo, Senhor amado. Que haja o amor, Deus e poder no coração do povo. Pai, que o amor de muitos espiaria no final dos tempos, é o que está acontecendo, meu Pai. Mas que possamos ser protegidos por essa falha, possamos ser protegidos por essa escassez de amor, Senhor amado. E assim possamos ter o amor ágape de Jesus no nosso coração. Que o poder do Espírito Santo alcance agora cada um que está nos visitando, que cada um que está participando dessa live. Que o Senhor venha trazer a cura, a libertação, a alegria, Pai, nesse relacionamento, neste lar, com os filhos. Tenha a direção do Espírito Santo de Deus nesses lares. A nossa igreja seja abençoada, todas as igrejas, os pastores verdadeiros. Pai, que os servos do Senhor que botam o joelho no chão, que ora e clama por essa nação, seja honrado, Pai querido, Deus, por teus filhos. E quando retornar essa quarentena, que volte o teu povo para a igreja, para te adorar em espírito e verdade, que venham fazer a obra, seus ministérios sejam desenvolvidos, seus trabalhos diante da obra sejam executados, e o Senhor vai derramar de poder e glória, de prosperidade em todas as áreas, sentimentais, espirituais, financeiras, em todas as áreas. O teu povo seja abençoado, este Brasil, essa nação. Obrigado, Pai, por esta noite abençoada. Te agradeço em nome de Jesus e abençoa nossos irmãos que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém? Quero dar a paz do Senhor para os irmãos e quero dar a bênção apostólica e finalizar em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Domingo estaremos às 20 horas na live falando do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus sobre a igreja. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.